Amém? Aleluia. Abra a palavra de Deus em Marcos. Aleluia. Capítulo 2. É um texto que vocês já ouviram centenas de mensagens, talvez, sobre ele, mas vamos tentar pegá-lo por um ângulo pouco conhecido. O paralítico de Cafarnaum. Eu vou ler em voz audível. Os irmãos, acompanhem em silêncio nas vossas Bíblias para andarmos rápido, tá bom? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. Então a casa de Jesus era em Cafarnaum, nesse período. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes o quê? A palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, tiraram algumas telhas, onde estava, fazendo um buraco no telhado, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leite, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal. Aleluia. Tremendo, né? Passagem gloriosa. Há muitas maneiras de você pregar este texto. Eu vou partir de um pensamento que uns atribuem a Luís de Camões, um dos maiores escritores e poetas de língua portuguesa, português, Luís de Camões, comparado, lá na Europa, ele é comparado a Shakespeare. Mas há uma corrente majoritária que diz que o que eu vou dizer para vocês não é da autoria de Camões, é da autoria de Fernando Pessoa, também um baita, tremendo poeta português de sua época. Mas eu sou obrigado a ir mais fundo e dizer para vocês que o que eu vou dizer também não é de autoria de Fernando Pessoa, é de autoria de um general. Na época não havia cargo de almirante, senão ele seria almirante. Um general do Império Romano chamado Pompeu, que depois, mais tarde, tornar-se-ia um dos 3 líderes, 3 Césares do Império Romano, quando o Império Romano fosse dividido. Então entenda, esse Pompeu, na época, esse general, na época de sua vida aqui na Terra, e ele viveu aqui na Terra no primeiro centenário, no primeiro século, antes de Cristo. Nós podemos situar este pensamento que eu vou dizer para vocês
como um pensamento gerado por ele para os seus marinheiros, para insuflá-los a terem coragem de irem à guerra, morrerem pelo Império Romano. Ele criou esse pensamento. E isso é datado mais ou menos, escritores da antiguidade datam esse pensamento de Pompeu de 70 antes de Cristo. Não é depois de Cristo, antes de Cristo. Então ele viveu no primeiro século antes de Cristo. Aleluia. E qual é o pensamento que ele levou para os marinheiros, para insuflarem os marinheiros a derramarem o próprio sangue pelo Império Romano? Dizia ele assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Eduardo conhece isso, né, Eduardo? A paz do Senhor, meu amado. Obrigado. Aleluia. Repete comigo: navegar é preciso, viver não é preciso. Aqui nós temos o preciso como sinônimo de necessário. Ou seja, quando esse pensamento foi criado, ele foi criado no sentido de preciso, mas necessário. Há outra forma de precisar, que não tem nada a ver com necessário, daqui a pouco eu falo. Então, na medida em que ele colocava isso na mente dos marinheiros, os marinheiros rendiam mais, né? No comando, ele ficava no comando das naus, e os marinheiros, incentivados por essa mensagem, eles ouviam o brado do general dizendo: navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é necessário, viver não é necessário. Então eles estavam ali juramentando entregarem a própria vida pelo Império Romano. Diz a história que Fernando Pessoa, na sua genialidade poética, capturou essa mensagem de Pompeu. Só que o Fernando Pessoa, vocês sabem o que é liberdade poética, não sabem? Liberdade poética é aquela liberdade que a pessoa tem para alterar o sentido das coisas, até mesmo de coisas que estão escritas. E foi o que ele fez. Ele alterou, com a sua liberdade poética, como um dos maiores poetas de sua época, ele alterou o sentido da mensagem, mas não as palavras. E ele publicou nos seus poemas dizendo: necessário é preciso, viver não é preciso. Só que o preciso aqui não foi o preciso necessário criado por Pompeu. O preciso aqui era tipo um sentido de exato, preciso de precisão. Ou seja, a navegação, toda ela é feita com precisão. Os cálculos são todos feitos matematicamente, e a pessoa sai de um porto até um outro de milhares de quilômetros de distância e chega exatamente naquele ponto calculado. Então, ele tirou a característica de preciso como necessário e transformou o preciso em exato, precisão. E ele criou um poema sobre isso, dizendo: necessário é preciso. Ou seja, a navegação é uma ciência exata. Ela é uma ciência como outra qualquer, não é? Tanto que você na universidade tem o direito de navegação. O direito, a ciência da navegação. Então, enquanto ciência, ela é precisa. Ela é matematicamente precisa. Matemática é exata.
Aí veio a genialidade de Fernando Pessoa. Mas viver não é matemático. Viver não é preciso. Viver não é exato. E aí o poema dele mergulha nesse mundo da inexatidão da nossa vida. Inexatidão por quê? Porque você sai de um porto e o objetivo é que você chegue num outro porto, num outro cais, que nós chamamos de Nova Canaã, que nós chamamos de Nova Jerusalém. Depois de cruzarmos os mares dessa vida, nós chegaremos num outro porto. Mas a vida, ela não é exata. Não há como você elabore cálculos matemáticos para você dizer, eu vou seguir esse caminho aqui e vou chegar exatamente naquele ponto. Matematicamente você não consegue, porque navegar é preciso, é exato, mas viver não é exato. O que que acontece na nossa vida que torna a vida imprecisa? Torna a vida inexata. Alguma coisa que você não é capaz de precisar. Você não tem como calcular com exatidão as circunstâncias que nos esperam em meio ao curso da vida, da própria vida. Essas circunstâncias podem alterar o curso da nossa vida. Essas circunstâncias têm o poder de nos surpreender e nos fazer tomar outro rumo. Deixarmos o rumo que estávamos seguindo e cruzarmos para um outro rumo, para um outro porto. Esse é o grande problema que nós enfrentamos no viver. Navegar é exato, é preciso, mas viver não é exato. Nós vamos enfrentar circunstâncias, vamos enfrentar todo tipo de problemas. Apesar de, nos mares da navegação, também existirem circunstâncias desfavoráveis, como tempestades, tornados, furacões, mas mesmo assim, eles não têm o poder de tirar da navegação o que ela é, uma ciência exata. Tem o poder de nos surpreender, quebrar um equipamento do navio em meio a uma tempestade e ter-se que alterar o curso. Mas o Fernando Pessoa queria mostrar o quê? Que na navegação isso é muito raro, porque é uma ciência exata. Mas no viver do homem, no viver da mulher, isto é muito comum. Aí no poema ele leva as pessoas a uma direção. Qual é a direção do poeta? Ele diz: não seja dominado na tua vida por força de nenhuma circunstância. E isto é bíblico. Isto é totalmente bíblico. Se você for se deixar dominar pela força de qualquer circunstância surpreendente no curso da vida, o viver para você não será preciso, ou cada vez mais impreciso. E nós corremos o risco de cairmos da graça de Deus. Porque Deus não permite na Bíblia que nós venhamos a entregar o curso da nossa vida a uma circunstância, a uma situação.
Deus não permite na Bíblia que nenhuma situação, nenhuma circunstância nos domine, nos controle, a ponto de alterar o rumo da nossa vida, a ponto de alterar o curso da nossa rota, da nossa jornada na vida, com Ele, Pai. Só Ele tem o controle da nossa vida. Só Ele pode ter o controle da nossa vida. Acrescentando ao poema de Fernando Pessoa, eu posso dizer o seguinte, à luz da Bíblia: viver é preciso, desde que você não tire Deus do controle da tua vida. É totalmente preciso. É totalmente exato. Porque quem vai garantir a tua chegada no porto seguro é o próprio Deus. Mas, se você retirar Deus do controle da tua vida, automaticamente retirando Deus, você tira o Espírito de Deus do controle. Você tira, ou eu tiro, a palavra como direção, como alimento. Bom, então o nosso viver volta a ser um viver que não é preciso, sem exatidão. E vivemos ao sabor de quê? Ao sabor das circunstâncias. Para onde as circunstâncias nos levarem, nós iremos. E geralmente as circunstâncias nos levam para fora do controle de Deus. Esse é o ponto clímax na jornada da vida de um cristão. Todo cristão. Todo cristão precisa entender: navegar é preciso, viver não é preciso. O viver só torna-se preciso na medida em que você entrega-se ao domínio não de uma circunstância, ao controle de Deus, ao domínio de Deus, da palavra de Deus. Vamos exemplificar? Vamos. Eu fui professor universitário muitos anos na minha vida. E me deparei com todo tipo de alunos. Todo tipo de pessoas. Sou pastor também há muitos anos da minha vida. E me deparo com todo tipo de pessoas. Ou seja, eu sou um especialista em lidar com as pessoas. O que acontece nessa minha jornada? Acontece que algumas pessoas que eu encontrei na minha vida, não poucas, muitas pessoas, foram pessoas dominadas, controladas pelo sofrimento, pela tristeza e sofrimentos que elas nunca superaram. Umas pela perda de um filho, outras pela perda dos pais. Eu tive um aluno que lembro dele até hoje, isso já tem mais de, meu Deus do céu, 40 anos. E ele parou num barzinho ali de Bom Sucesso comigo para conversar. Falou: professor, eu não consigo superar a morte do meu pai até hoje. 10 anos já se passaram. Falei: meu Deus, olha o Fernando Pessoa aí. A vida não é precisa. Por que não é? Porque se nós nos entregarmos às circunstâncias, aos acontecimentos, eles controlam a nossa vida. Perdemos a alegria, perdemos a razão de viver. Por mais nefasta que tenha sido a tragédia que você tenha experimentado,
jogue isso no mar do esquecimento em nome de Jesus. Apaga da tua memória. Olha para frente. Salmo 119 diz o que lá no Salmo 105, no versículo 149 ou 150? Lâmpada para o meu caminho é a tua palavra, e luz para os meus pés, lâmpada para o caminho, farol para frente, não tem lanterna acesa para trás. Ok? A única coisa na Bíblia que Deus manda você olhar para trás é na hora de você exercitar a fé. Eu ensinei isso aqui quarta-feira. A esperança manda você olhar para frente. A esperança em você faz você crer numa possibilidade e mais nada. A fé faz ao contrário. A fé faz você olhar para trás e ver e enxergar a tua bênção, a tua cura, por exemplo, lá no Gólgota, construída lá no Calvário. Dá para entender? Ou seja, para a fé, para aquele que tem fé, a cura é um fato consumado. Ele não espera ser curado. Esperar ser curado não é fé, é esperança. Marcos capítulo 11. Verso 24. Está escrito na Bíblia isso. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis. Há uma outra tradução mais perfeita do que a nossa, que diz: creia que já recebeu. Alguém tem essa tradução? NAA? Ou então a Almeida atualizada? É que a nossa corrigida, ela é falha nesse aspecto. Alguém tem, Eduardo? Crede que recebeste. Ó, passado. Então, a fé, Eduardo, ela olha para trás. A fé vê a cura como um fato consumado. Por isso que o recebereis aqui, ele tá levando a pessoa à esperança. É bola fora. Essa tradução, um dia eu jogo ela fora, em nome de Jesus. Eu brigo com ela há 30 anos. Ela joga a coisa, a fé como esperança. Esperança olha para frente. Não é? Você está aqui, você tem esperança, olha para frente. Quem sabe que um dia você recebe. É assim a esperança. Deus não manda ninguém ter esperança, Deus manda ter fé. Deus não diz que a esperança agrada a Ele, o que agrada é a fé. A fé você olha para trás. Você olha para o Gólgota e vê a tua cura consumada no Gólgota. Você olha para trás em Isaías capítulo 53, versículo 5, está escrito o quê? Pelas pisaduras de Jesus, pelas pisaduras dele, fomos sarados. É fato consumado. Olha o problema do cristão. Se o cristão ora a Deus com esperança, vai ser difícil ele receber o milagre. Deus é soberano. Como pai, ele pode até entregar o milagre. Mas à luz da Bíblia, se Deus quiser negar o milagre, ele pode negar apoiado na palavra dele. Por quê? Porque a pessoa ora com esperança de receber. O crente não pode orar com esperança, ele tem que orar com fé. Todos estão entendendo? Sem problema? Então, vamos voltar para o nosso navegar é preciso e viver não é preciso. Ninguém pode ser dominado pelas circunstâncias. Vence isso. Mesmo quando eu era ímpio,
eu já tinha esse discernimento, porque esse discernimento ele é comum na sociedade. Não é? E eu ali naquele barzinho, tomando um chopp, que eu era muito ímpio, muito, não era pouco, eu disse para ele, tem que vencer, meu camarada. Joga isso no mar do esquecimento. Hoje, olhando para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa, por exemplo, para Josué. Capítulo 1 de Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Tu, servo de Moisés, põe-te de pé. Levanta, chega de luto. Para com luto. Vai ficar de luto até quando, bonitão? Vai ficar chorando até quando? Tem pessoas, olha aqui, que pior do que Josué, tomou uma bronca federal de Deus. Pior do que Josué. Passam os anos, passa décadas, a pessoa está amarrada naquela dor, naquela tristeza. Desamarra o teu coração. Por quê? Porque o único que tem o direito de te controlar não são as circunstâncias. É Deus. E se as circunstâncias te controlam, o poema de Fernando Pessoa se cumpre. A vida para você torna-se inexata, imprecisa. Agora, o que Fernando Pessoa, que não era crente, não alcançou, e nós conseguimos alcançar o que ele não alcançou, o que foi? Ele devia concluir dizendo, mas o viver torna-se preciso na medida em que você entregar o controle, o domínio da tua vida, não às circunstâncias, mas a Deus. Aí eu poderia dizer, navegar é preciso, tanto quanto viver também é preciso para o crente que não é dominado pelas circunstâncias, para o crente que entrega a sua vida ao controle de Deus. Você está entendendo? Está profundo demais? Está barra pesada? Ora para Deus ampliar o raciocínio, para você entender, para você compreender porque é a bênção de Deus na tua vida. Aleluia. Atos capítulo 3. Essa semana eu estou falando de Atos capítulo 3 toda hora. Esse texto vocês conhecem em alto e bom som, né? Mas ali em Atos, você observa que Pedro e João defrontam-se com aquele coxo e eles querem o quê? Eles querem, o objetivo deles é tornarem-se agente de transformação pessoal. O objetivo deles é ser o que realmente os crentes devem ser. Todo crente é um agente de transformação. Ou pessoal ou social até. Depende do nível de influência do crente. Você é chamado como agente de transformação. Ou individual, se você é um exímio evangelista pessoal, ou social, se você tem uma área de influência que alcança um segmento ou vários da própria sociedade, você tem o poder de transformá-los. Observe aquele texto. O mendigo esperou receber uma esmola, quando eles disseram, olha para nós. A Bíblia diz que ele olhou com o olhar físico, querendo receber alguma coisa. E olhar da alma também. Mas Pedro e João estavam olhando para ele com outro olhar,
que não era físico somente, nem era somente da alma. Era um olhar espiritual. Quando nós olhamos para alguém com um olhar espiritual, nós nos tornamos imediatamente instrumentos de Deus para a transformação daquela pessoa. Aleluia. Agentes de transformação. E por essa razão, ele disse, olha, eu não tenho a esmola que tu precisa. Não temos. Mas uma coisa que você não tem, porque até ali, aquela coisa que ele não tinha, era o que faltava para quebrar as amarras da tristeza, do infortúnio daquela vida. Porque ele era vítima, desde o nascimento, de uma paralisia. Ou seja, uma circunstância que o aprisionava naquela condição, que produzia nele dependência dos outros total, a ponto da Bíblia dizer que ele foi posto ali para esmolar. Foi posto. Ele não se locomovia. Ele não tinha meios de locomoção. Ele tinha uma vida limitada, triste, infeliz, fruto de uma circunstância. E qual é a ação de Deus para com ele, por misericórdia? Envia Pedro e João, agentes de transformação. E eles chegam ali para remoção daquilo que controlava aquela vida, que retirava aquela vida do fruto da alegria, da salvação, do fruto, etc. e tal, não é? Entenda em nome de Jesus, como agentes de transformação, enviados por Deus, eles chegaram ali para remover aquela circunstância. E uma vez aquela circunstância removida, a Bíblia diz que ele entrou no templo. Ele começou a sua comunhão com Deus ali. O seu relacionamento foi inaugurado ali. Ou seja, aquilo que Fernando Pessoa disse, navegar é preciso, mas viver não é preciso, eles foram ali para tornar a vida daquela pessoa uma vida com precisão, para que ela nunca mais errasse o alvo, porque ela estava fora do alvo da vida dela. O navio estava desgovernado, sem rumo, fruto de uma circunstância, de uma dor, de um sofrimento que a pessoa não superava. Uma vez removida a dor, uma vez removido o sofrimento, essa circunstância, a vida retoma o seu curso, agora no comando não da circunstância, no controle não da circunstância, mas no controle da mão de Papai do Céu. Aleluia. E é o que aconteceu. Para isso, a circunstância teve que ser removida. Entenda em nome de Jesus a mensagem de Deus para você. Deus está dizendo para você, não seja dominada, não seja dominado por nenhuma circunstância desta vida. Nada. Quer ser dominado, quer entregar o controle a alguma coisa, entregue para Deus. Ele é fiel. Você vai ser dirigida por Ele, pelo Espírito dEle, guiado por Ele, coberta pelo sangue dEle, direcionado pela palavra dEle. Você vai conseguir desnaturar o verso de Fernando Pessoa, que o máximo que ele chegou foi falar que a vida era imprecisa, mas você pode criar exceção e dizer, em Deus não.
Hoje eu acordei poético. Em Deus, não. Em Deus, a minha vida, ela tem total precisão. Em Deus, o meu rumo é totalmente preciso. A direção é precisa. O porto seguro é logo ali. Qual era a direção durante o deserto para as tribos de Israel? Chegar a Canaã. E o que teve que acontecer com todos por força de uma circunstância? Morrerem no deserto. Todos que deram lugar àquela circunstância e foram dirigidos por aquela circunstância, que elegeram para si controlar a sua vida, Deus falou: seja feita a tua vontade. Morra no deserto. Em Canaã não chega. Que circunstância era essa? Murmuração. Murmuravam. Felicidade é você ser feliz com o que Deus te dá. Ser feliz com o que você tem. Porque a pessoa que não é feliz com o que tem, e Deus deu na vida da pessoa, ela é uma forte candidata a não ser feliz com aquilo que ela acha que vai ser felicidade na vida dela, ou dele. Pode ser um ledo engano. Ledo engano. Depende. Nenhuma circunstância pode nos dominar. Nenhum fato da vida pode nos dominar. Nós cristãos somos chamados à liberdade total. Somos livres. Livres. A ponto da Bíblia dizer que o Espírito que habita em nós, ele é espírito de liberdade. Ele não é espírito de temor. Ele não é espírito de medo. Você não tem por que ter medo do dia de amanhã. Se você é crente, não tem por que ter medo. Não tem por que andar nervoso. Não tem por que ser infeliz com o dia de amanhã. Porque não há imprecisão no teu viver. Se Deus está no barco. Se Deus está no teu controle. Não há imprecisão, não há inexatidão. Porque Deus é tão poderoso que, assim como a navegação é uma ciência exata, e para os poetas há inexatidão na vida, Deus diz: na minha mão não. Aquele que for guiado por mim, controlado por mim, eu transformo a vida dele numa ciência exata. Vai chegar no porto seguro, nem que a vaca tussa, nem que o diabo não queira, mas vai chegar no porto destinado para ele, destinado para ela. Aleluia. Aqui no texto, meu Deus, já passou o horário, né? Você vê que Jesus, ele reconheceu não só a fé do paralítico, mas ele reconheceu a fé dos 4 homens que estavam ajudando o paralítico. Aleluia. Muitas vezes, para você remover como crente em Jesus uma circunstância nefasta na vida de alguém, você vai ter que exercitar fé. Não há opção. Não há opção. Não há outro modo de você superar uma circunstância nefasta que está te controlando. Ele era dominado por essa circunstância. Dominado. Mas 4 homens ousados, intrépidos, que superaram a multidão, superaram todos os obstáculos, tudo por causa da fé desses 4 homens. Eles se determinaram a levar para Jesus a situação, submeter a Cristo a situação. Oi,
Crente, olha o que Deus está dizendo. Submete nas minhas mãos isso que controla a tua vida. Isso que gera dor, gera sofrimento. Submete às minhas mãos. Só que não há meio de você submeter, senão por fé. Não há como. Tem que ser por fé. Aleluia. Eles olharam para aquele coxo e assumiram o dever de levá-lo até Cristo. Havia inúmeros obstáculos na frente deles, mas nenhum dos obstáculos foi poderoso o suficiente para obstaculizá-los, ou seja, impedi-los. Não foi poderoso. A força de fé deles, a pegada de fé deles superou todos os obstáculos. Eles criam que só Jesus pode dar rumo àquela vida. Eles acreditaram que era possível retirar a vida daquela pessoa do controle daquela enfermidade, do domínio daquela enfermidade, do controle daquela dor, daquele sofrimento, do domínio daquela tristeza. É possível. Eles creram que era possível. Eles entenderam que o único capaz de remover, fazer a remoção daquelas circunstâncias, destruí-las, aniquilá-las e dar àquele pobre infeliz, daquele paralítico, uma oportunidade de uma vida nova, agora no domínio de Cristo, agora no domínio da palavra, agora no controle de Deus, não mais daquela circunstância. Eles creram. Eu não sei se eles creram com todo esse discernimento, porque eu estou lendo e interpretando o fato que está narrado. Mas ele, com a quantidade de fé que eles tinham, eles fizeram exatamente isso. Eles atuaram como agentes de transformação. Bom, em síntese, já indo para o encerramento, olha aqui. Não é uma coisa simples você remover uma circunstância que está te escravizando há anos. Não é uma coisa simples. Você vai ter que ter fé. Vai ter que crescer em confiança em Deus. Você vai ter que praticar a entrega. Entregar a situação na condução do Pai. Entregar em oração contínua, ininterrupta, diária, até que haja a ruptura. E a ruptura virá como? Com um milagre, com a intervenção sobrenatural de Deus. Sem essa ruptura, o que te resta é viver o resto da vida na terra sofrendo das mesmas lembranças, sofrendo dos mesmos fatos, das mesmas circunstâncias. Nem eu, nem você, nem Deus quer isso na tua vida. Sabe o que a Bíblia diz para você sobre isso? A Bíblia diz assim: traga à memória apenas, tão somente, aquilo que te dá esperança. O que te traz sofrimento, joga no mar do esquecimento. É exatamente aquilo que Deus fez com os teus pecados. A Bíblia diz que Ele pegou os teus pecados, jogou no mar do esquecimento, para trás dele, e disse: deles eu nunca me lembrarei mais. Faz a mesma coisa. Não fica
ressentindo. Cuidado com o ressentimento. Sabe o que significa literalmente a palavra ressentimento? Ressentir, sentir de novo, e de novo, e de novo, e amanhã de manhã de novo, e à tarde de novo, e à noite de novo, depois da manhã de novo, semana que vem de novo, daqui a 10 anos de novo, daqui a 20 anos de novo. Para! Para! Trava esse trem do diabo aí. Trava em nome de Jesus Cristo. Chega de dor. Chega de luto. Josué, para com luto. Já encheu o saco. Sai do luto. Tem gente que está de luto há 10 anos, rapaz. Aí ter luto no inferno. Para com isso. Arranca isso da tua vida de vez. Não só luto, mas pessoas que não tiveram morte de familiar, de filho, de marido, de mãe, de pai, de etc. Mas pessoas estão agarradas numa tristeza. E já fez aniversário, segundo aniversário, já tirou carteira de identidade, já está com 18 anos de tanto aniversário. Para, chega! Dá uma parada nesse negócio. Esse trem é doido. Deus se entristece quando ele vê uma circunstância que foi o diabo quem criou na tua vida. Não foi ele. Dominando a tua vida, quando é ele quem tem que estar no domínio. É ele que tem que estar no controle. Alegra o teu coração. Você está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Paulo disse o que lá em 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo Jesus é o quê? As coisas velhas, joga para fora. Isso é o velho. Esse sentimento é o velho, é o podre. Joga para trás. Não se agarra a sentimento que te faz mal, que só te joga para baixo, que só te... Se liberta. Se liberta. Joga para trás. A ordem de Deus é chamar à memória o que te dá esperança. Aleluia. Não fica introduzindo na tua memória aquilo que não te dá esperança. Não fica chamando a memória, a lembrança. Ah, pastor, eu tenho as fotografias dele até hoje. O que eu faço? Taca fogo nela. Queima ele, pronto. Arranque essa fotografia da tua vida. Tem que libertar de alguma coisa. Se os teus olhos estão presos no álbum de fotografia e aquilo te dói, taca fogo naquela miséria. Pode ser teu filho. Tu vai encontrar com ele na eternidade. Não precisa daquela porcaria para nada. Estou sendo claro? É sério. Porque senão vira uma morte aos pouquinhos. O álbum vai te matando. É álbum de Satanás, dos demônios. Usa para te matar, te escravizar, te causar dor e ressentimento, e mais dor, e mais tristeza. E o diabo vai lá, vai ler de novo. Tu já está um mês que não pega o álbum. Vai. Eu quero acender essa tristeza. Eu quero fazer com que essa tristeza te controle. E você não fica no controle de Deus. Vai para o controle de Deus. Não é radicalismo não, irmão. É remédio. Não é radicalismo. E olha uma coisa. Eu não prego nada que eu não vivo. A Vera é minha esposa, ela sabe. Meu filho e ela têm mania de bater foto de tudo. Eu me emancipo das fotografias rápido. Principalmente fotografia que dá tristeza. Aí é rapidinho mesmo. Quero nem ver. Se deixar, eu taco fogo no álbum inteiro. Mas tem gente que guarda em memória, para chorar um pouquinho.
para sofrer um pouquinho. Não, vou sofrer só um pouquinho. Eu vou recordar. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Entenda o que é de Satanás e o que é de Deus. Veja o efeito que aquilo vai produzir em você. Se o efeito é para o mal, se o efeito é para a tristeza, se o efeito é para você se sentir derrotado, derrotada, tira da tua vida. Tira. Entenda. Senão, o viver torna-se impreciso. Aí você entrega o teu viver, o rumo dele. Você entrega as circunstâncias. Agora, acaba com as circunstâncias. O que o olho não vê, o coração não sente. Um filósofo chinês disse um dia: as pequenas distâncias excitam o amor. As grandes matam. Uma vez eu conheci um americano que estava como missionário numa praça na Espanha. E eu perguntei a ele qual foi a experiência mais dolorosa enquanto evangélico. Ele falou assim: bom, eu não sabia que as grandes distâncias assassinavam qualquer amor. Falei, pastor, eu era caminhoneiro e eu vinha em casa de 15 em 15 dias, uma vez por semana, às vezes um mês. Nas pequenas distâncias, meus filhos ainda choravam me abraçando e eles foram se acostumando com a minha distância. O coração deles foi se acostumando com a minha distância. Hoje eles não sentem mais nada por mim. As distâncias podem tornar-se grandes. E grandes distâncias matam, assassinam, amor. Por isso nós não podemos estar distante de Deus. A maior preocupação de Deus contigo e comigo é a distância. Porque Deus sabe do nosso amor. E precisamos estar próximos a Deus, incandescendo o amor. Porque as grandes matam. O crente que se afasta há muito tempo, geralmente não volta mais. Não volta mais. Porque o amor desaparece. Então, lição desta mensagem: não deixa nenhuma circunstância dominar a tua vida. O único dominador da tua vida é teu Pai Celestial, é Cristo Jesus, é o Espírito de Deus. Mata, destrói todos os pontos de contato que te levam à tristeza. Taca fogo. Trata tudo no fogo. É ponto de contato que te causa tristeza, não guarda. Abre lá teu guarda-roupa e taca fogo naquilo. Abre a tua cristaleira, taca fogo naquele álbum. Receita é remédio de Deus na tua vida. E olha o que vai acontecer quando você vai tacar fogo. No início você ainda vai ter algum sentimento, mas as grandes distâncias matam o sentimento. Daqui a pouquinho, você vai agradecer a Deus. Tua alma está lavada, está limpa. Você está apto a entregar-se integralmente ao domínio do Espírito Santo. Sem nenhuma reserva, sem nenhuma dor, sofrimento lateral que restou do passado. Não nutra isso na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Vamos estar de pé na presença de Deus. Paula, navegar é preciso. Vera, viver não é preciso. Ok? Repitam comigo. Navegar é preciso. Viver. Mas eu sou crente.
Na vida do crente viver é preciso. Amém? Todos entenderam isso? Quem é Érica da Assembleia? Érica, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Feliz Natal para você. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, agradecendo a presença da nossa irmã Érica. Feche os teus olhos. Pai, te dou graças por tua santa palavra, Pai. Tu pregastes hoje de muitas formas, Pai. Usando a pastora Vera, a pastora Jaciara, e eu, Pai, nem consigo mais errar o nome da Jaciara. Isso é a maior glória do mundo. Obrigado, Senhor, pelo teu espírito, pelo teu amor por essa igreja, pelo teu amor por cada um que está aqui, Pai. Eu te peço, liberta corações aqui nesta noite, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Se o Senhor encontrar algum coração, Pai, prisioneiro de alguma circunstância, meu Deus, que não é do teu agrado, que o Senhor não está nessa circunstância, liberta o coração do teu filho, Pai. Liberta o coração da tua filha. Não deixa, Pai. Não deixa que haja entre nós corações, meu Deus, petrificados, Pai. Pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela experiência trágica do passado, por nada, meu Pai. Nada que aprisione covardemente, nada que sufoque covardemente a alegria da salvação, Pai, o gozo do teu Espírito na vida da tua filha, do teu filho. Pai, em nome de Jesus, supre a necessidade de entendimento da tua igreja sobre esta mensagem, Pai. Supre a necessidade dos teus filhos, meu Pai, quanto a esta palavra, meu Pai. Remove da vida deles toda circunstância nefasta, toda circunstância trágica, toda circunstância que busca Satanás com ela escravizar, Pai. Remove em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda circunstância fora da vida do homem de Deus, fora da vida da mulher de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberta dessa dor em nome de Jesus. Seja liberta dessa tristeza que tu carrega na memória em nome de Jesus. Seja desprendido da tua memória agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quebro todo o poder de Satanás na tua vida. Eu quebro todo o poder maligno dos demônios na tua vida. Todo o poder maligno das trevas que escravizam a tua vida, seja liberto em nome de Jesus. Seja quebrado toda a corrente de bronze, todo o cadeado, todo o ferrolho maligno, seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só traga à memória aquilo que há esperança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que todo o povo de Deus diga amém.